Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Então, esse é um princípio cristão. Então, você vai aprender que Kingdom Business é um negócio cristão com valores do reino. Não cabe corrupção. E olha, francamente, a bancada mais corrompida do Congresso é a bancada evangélica. Porque corrupção não é só dinheiro. Corrupção é troca de favores. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como cristão faz negócios, você já sabe, com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino nos negócios e através do negócio. E o podcast, esse braço da Rede Tela, a maior rede de empreendedores cristãos do Brasil, que traz sempre um especialista, histórias incríveis, histórias impactantes, para repercutir esse modus operandi de um cristão posicionado. E falando em posição, hoje nós teremos uma história bem interessante, na verdade, um podcast dedicado a um evento que a Rede Tela vai fazer aqui no mês de agosto, no Cidade de São Paulo, e vamos aqui fazer um esquenta, uma prévia daquilo que você que nos acompanha já é o nosso convidado para estar juntos, entendendo o que Deus quer fazer neste tempo chamado hoje. Então, para isso, convite pessoa mais do que especial para falar sobre isso é o Paulo Oliveira, né? Certo, Paulo? Bem-vindo, Paulo Oliveira. Maravilha, muito bom estar aqui, muito bom estar mais uma vez com vocês aí, falando sobre o que a Rede Tela está estruturando e como é que esse negócio tem crescido no mundo, né? Muito bom, então deixa eu dar as devidas credenciais, você que está chegando hoje, é o nosso convidado, inclusive, a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, ajuda a gente a levar esse trabalho de visão de mordomia a muitos empreendedores cristãos no Brasil. Paulo, então, ele é fundador do Instituto Renovo de Educação, é fundador da Bolsa OTC e também ele é o presidente aqui da Rede Tela, né? Então, vamos falar hoje. Obviamente que o objetivo nosso aqui não é te vender nenhum evento, né? Mas nós vamos discutir temas que estão ligados à essência ali do que nós cremos e do que nós vamos compartilhar nesses dias. Então, certamente você vai ser já abençoado. Esperamos, né, Paulo? Que a sua empresa, já a partir de já, você colocando em prática algumas coisas que nós vamos discutir aqui, tentar fazer de uma forma prática ou alguns conselhos aqui mais para o final. Mas queremos que você aproveite o máximo esse conteúdo. Bom, Paulo, vamos então só fazer uma rápida conceituação aqui. O evento vai falar sobre cultura, propósito e transformação. Pergunta por quê? Por que escolhemos, né, esses três temas e por que eles são importantes para um empresário ou uma empresária cristã? Então, isso é uma coisa muito interessante, a ligação entre cultura, propósito e transformação. Porque, na verdade, se você tem um negócio, você provavelmente não chegou nem no ponto da cultura. Você está no modo sobrevivência. Então, a maioria esmagadora dos negócios, elas existem, e no Brasil isso é uma realidade. A estatística que eu tinha visto antes era 70% dos negócios do Sebrae, são as pequenas e médias empresas, famoso pequenas empresas, grandes negócios, né? Essas pequenas empresas, elas existem porque alguém foi demitido. Sim. Então, você perde seu emprego, pega o seu fundo de garantia, não consegue uma colocação, começa o negócio. É uma papelaria, é um salão de beleza, mas se você olhar a história das empresas, ao longo das civilizações, teve várias fases em que elas desenvolviam e desapareciam. Então, você pegar a civilização, né, desde lá os sumérios, babilônicos, mesopotâmicos, é claro que quando você desenvolve uma civilização, você começa a desenvolver agricultura, comércio, Sim. que era o que sempre aconteceu. E indústria, porque quando você pensa em idade do bronze, idade do ferro... Alguém fez a espada e transformou isso numa linha de produção. Já é uma empresa de transformação. É isso aí. Então, todo grande negócio, né? Eu estava recebendo uma linha de tempo esses dias, eu estava vendo isso aí, que
Apesar das pessoas falarem de milhões de anos, a história do Homo sapiens aqui, a história da Terra, ela não tem 10 mil anos. E esta evolução é feita. Então, a descoberta do fogo, idade do bronze que vem primeiro, então você mistura no fogo estanho, cobre, vê que aquilo cria um metal e você começa a usar artefatos, aí o ferro, aí o aço, que é bem para frente. Então, você pega agricultura, indústria e comércio como base de qualquer civilização. Quando ela explode, para fazer uma pirâmide como no Egito, você tem que ter... Sim, uma linha de produção ali... Agora, isso se perde. Durada. Né? Império Romano. Você tem uma cidade como Roma, como 1 milhão de habitantes, com prédios de 7 andares. Como é que você provê infraestrutura para uma cidade de 1 milhão? Água, que é o mais importante. Aí são os aquedutos. É obra de construção civil. Então, Roma tinha uma tecnologia, tinha uma estrutura de sociedade que envolvia essas 3 áreas, que envolvia jurídico, então, uma vida muito mais próxima do que nós temos. Isso desapareceu. E aí, então, quando vem a Idade Média, é um recomeço. Volta para a base, e agora um recorte bem Europa, né? Então, o que acontece? A estrutura medieval destrói o Império Romano e coloca lá terra de novo, que é o grande centro do poder. Quem manda na terra, manda na riqueza. E aí, essa terra é do senhor feudal. E por que é dele? Por um direito divino, que aí já é cristianismo e igreja católica, referenciando que a nobreza e o clero têm um direito divino de ter riqueza, e o proletariado de hoje, o pobre, o burguês, o vassalo, ele tem a obrigação divina de sustentar essa situação. Então não existe o propósito de negócio, não existe o propósito de empresa, não existe a vontade de crescer. Isso começa a acontecer a partir do século XIII e XIV, quando você começa a ter os burgos, que são as cidades. Então agora, de novo, não é mais o cara morando em volta de um castelo, com agricultura de subsistência e servindo ao senhor feudal. Agora ele vai para uma profissão. Já falamos sobre isso outra vez aqui, né? As profissões vêm das famílias. E por isso que família é uma coisa boa. Inclusive as famílias tinham a ver com aquilo que eles produziam, né? Sobrenome estava relacionada ao ofício, né? A pessoa não tinha nome. A pessoa tinha só o nome, mas não tinha sobrenome. Então, quando você fala São Francisco de Assis não é o sobrenome. Assis é a cidade onde ele vem. Então, é Francisco de Assis. Só tem o nome. O sobrenome começa a surgir quando vem a profissão. Então, se ele era um padeiro, o nome dele é Baker. Se ele é um pescador, o nome dele é Fisher. Se ele é um ferreiro, o nome dele é Smith, que é blacksmith, né? Que é o nome mais comum em inglês. E assim por diante. Então, todas as famílias vêm das profissões que são de pai para filho, de pai para filho. E isso, principalmente na Inglaterra, se desenvolve a um ponto que desemboca na Revolução Industrial. Então, aí surgem as empresas. E essas empresas, elas têm, de novo, um proprietário que está vendo que a única maneira de ser rico era ser nobre e, portanto, ter terras. Agora surgiu uma nova coisa, que é ser um industrial. E com o industrial ele transforma. Ele pega o produto da terra ou os minérios e transforma. 1777 é o James Watt que cria a máquina a vapor. E isso dá origem para tudo isso. Só para fazer uma consolidação aqui dessa linha do tempo que você está criando, então, quem era rico ou dono de alguma coisa era quem era dono de terras, é isso? A terra determinava a riqueza e determinava a propriedade, né, os proprietários. E aí, com a Revolução Industrial, é isso? Vieram os... Fortemente a Revolução Industrial, ela novos ricos e novos donos de alguma coisa que não era tão somente terras a princípio. Você pegar aqui no Brasil, é o Barão de Mauá. Quer dizer, o grande contraponto dos fazendeiros, são os donos do país, e que estão lá no poder com o Dom Pedro, é o Barão de Mauá, que cria a industrialização, que cria os estaleiros, que cria a estrada de ferro, mesmo padrão da Inglaterra. Só que esse industrial, e aqui em São Paulo, o Barão de Mauá é um pouco antes, né? É Rio de Janeiro. Aliás, uma história que não termina bem, né? Mas ele tinha um sonho da indústria.
Em São Paulo, a grande personificação disso é a imigração italiana, que vem para a terra. Então, os italianos vêm para trabalhar na lavoura e vão para o comércio e indústria. E é o Francisco Matarazzo. Então, o Matarazzo é aquele que começa a criar empresas e chega a ter 365 empresas. Uma para cada dia. Uma para cada dia do ano. Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Foi o maior... império, vamos dizer assim. Né? O homem mais rico das Américas, né, da América Latina, e um dos mais ricos do mundo. Então você vê o poder da indústria trazendo prosperidade. E é óbvio que quando isso acontece, você tem o comércio, que sempre seguiu, que é serviços. Então, a agricultura, indústria e comércio é o que a gente estava na escola. Setor primário, secundário e terciário, que fazem essa riqueza. Onde isso cai em cultura? A empresa que começa para sobreviver, ela não pensa em cultura, ela pensa em serviços, em comércio, que é o mais barato, que é o mais simples. Eu compro alguma coisa e vendo alguma coisa. Eu presto um serviço e ensino a minha capacitação profissional, ou da minha habilidade técnica. Então, serviços. Agora, quando isso começa a crescer, você começa a invadir o campo da indústria e do agronegócio. E nessa hora, a empresa crescendo, quando tem vários funcionários, quando tem já uma perspectiva de não apenas sobreviver, mas de cumprir um propósito, aí ou entra o propósito. Missão, você tem que ter cultura. E a sua cultura são os seus valores. Então, nesse encontro, nós queremos mostrar, primeiro, como você sai do modo sobrevivência para entrar e entender a cultura do seu negócio. E você está falando de cultura do negócio, mas já conectada a valores e princípios de cosmovisão, de mordomia, ou ainda a cultura do negócio, mesmo um negócio bem primário ali? Não, no nosso evento nós vamos pegar tudo isso junto. Sim. É óbvio que esse processo é um processo histórico. Então lá, o James Watt não pensou nisso quando ele começou a fazer as coisas. E os primeiros grandes industriais, eles não estavam pensando em cultura. Eles estavam pensando em riqueza, poder. Porque depois da riqueza vem o poder. Então, o rico quer ter o poder. Sim. E o poder se alimenta da riqueza. Até hoje, assim, basta ver aqui Brasília, né? E, caso Banco Master, então, que é o quê? Uma busca de poder através da riqueza. Então, na história, isso acontece como? As empresas começam a se desenvolver e aquele vassalo que não tinha direito algum, apenas sobrevivia nas terras do seu senhor, trabalhando para ele de graça, agora ele começa a ter um salário. Então nós voltamos numa estrutura mais Império Romano. A palavra salário vem sal, né? do pagamento em sal dos legionários do Império Romano, que eram os profissionais da época. Então, o salário é o que... uma moeda de troca ali, né? É o que o Marx chamou de mais-valia, né? Você troca o seu tempo por dinheiro. Então, eu vendo o meu tempo e ganho dinheiro. Eu não tenho nenhum compromisso com o sucesso da organização. Eu tenho um compromisso que se eu entreguei 8 horas, eu vou ganhar o relativo às 8 horas. Então, o assalariado, ele não pensa como dono. Ele pensa como um funcionário que tem direitos que a lei vai proteger. E aí começa uma estrutura, porque essa troca de tempo por dinheiro, na Revolução Industrial, cria fortes distorções. Então você tem trabalho infantil, você tem trabalho de turnos que não tem, né, o dia inteiro, tem trabalho semi-escravo, em que você finge que paga, mas na verdade você mais cobra do que paga. Então é uma perpetuidade da dívida, que até hoje tem no mundo, né, trabalho escravo. Hoje não tem a escravidão de antigamente, que é aprisionar uma pessoa, que você conquista um país, pega o prisioneiro e trabalha para você. Mas você pega lá um boliviano que vem para São Paulo e vai trabalhar numa indústria têxtil, morar na própria indústria e trabalhar para poder pagar as contas da viagem que ele nunca paga. Então é um trabalho escravo assalariado. Então essa coisa era muito comum. Então começam os sindicatos, as uniões, e vem aí o Karl Marx aí, que é a clássica questão da classe proletária, do trabalhador e do industrial rico. Essa dicotomia nunca foi cristã. Mas a meritocracia, quer dizer, você trabalha e você ganha o resultado do seu suor, isso transforma
todo assalariado é empreendedor. Então, eu não creio no trabalho assalariado. Eu creio em empreendedorismo, mesmo que eu seja um CLT. A maior parte da minha vida profissional foi CLT, porque eu era um bancário, depois virei um securitário, tecnicamente, porque era funcionário da Bolsa, né? Então, eu fui diretor de banco, vice-presidente da Bolsa, era CLT. Mas eu não me considerava um trabalhador que estava lá dando horas e tem um ditado em inglês que fala at 5, the pen falls. Quer dizer, 5 da tarde a caneta cai. Então, eu estou trabalhando, 4h59, 5 horas parei. Por quê? Porque eu não tenho a obrigação de trabalhar. Aí a atitude de dono, né? A mentalidade. Então, cultura entra aí. A empresa ela tem que incutir uma cultura no seu trabalhador para que ele entenda os valores da empresa. Aí vem aquela questão de valores, missão e visão do negócio, que é para fazer com que o fulano que está trabalhando ali não seja apenas, aspas nesse apenas, uma carga de troca de tempo por dinheiro, mas alguém que está comprometido com o propósito. O grande X, e esse é muito interessante mesmo, eu vivi isso lá de dentro, é que a última parte dessa empresa são as corporações. Porque ela vem empresa de dono, então Henry Ford, ele cria a linha de produção, ele cria o automóvel popular, né, o Ford T. Então, qualquer pessoa pode ter um automóvel, aquilo que era antes um hobby de rico, vira um meio de locomoção para todo mundo. Então, ele criou a indústria automobilística na prática, botou Detroit no mapa, tornou-se bilionário e ele tem o quê? Tempo versus salário, linha de produção. Aí, as empresas começam a crescer imitando o Henry Ford. Só que quando você pega uma General Motors, que é o Alfred Sloan, né, que é o cara que puxou, ele não é o fundador, ele é um presidente. E transforma a GM numa corporation. Então, aliás, o Sloan, ele é um dos grandes do MIT lá. Você vai lá, o prédio lá, aliás, o curso de MBA do MIT é a Sloan. Então, esse cara, ele entendeu a engrenagem de um negócio que não tem dono, que tem acionista. Então, esse conceito de corporação é americano. E isso vem vindo do fim do século XIX, século XX, explode no meio do século XX, são as multinacionais, as corporações. Não tem dono. Então, você me pergunta de livro, né? Sim. Então, um livro que eu li que é muito interessante, esse se chama The Lords of Strategy. Senhor das Estratégias. Senhores e Lords, The Lords of Strategy. Senhores da Estratégia, que conta, é justamente o Harvard Business School Press que fez esse livro, que é o Walter Keeley, que é o cara, mas ele é só o estruturador. Ele cria ele conta a história das corporações e das estratégias. Quem criou a estratégia? O BAM, que é uma consultoria. O outro, eu esqueci o nome dele agora, que é o Bruce Henderson, acho que é o fundador do BCG, né, Boston Consulting Group. McKinsey. Então, essas grandes empresas moldam o pensamento da corporação americana. E vem autores como Peter Drucker, famosíssimo, que vai entender como as corporações funcionam. E aí a frase que vem daí, famosíssima da estratégia, que fala que a estratégia come no café da manhã, a cultura come no café da manhã a estratégia. Isso. Ou seja, você cheio de estratégias, planos, estruturações, business plan, quinquenal, faz um monte de coisa, mas o que manda é a sua cultura. E se a cultura não for mudada, não adianta impor um monte de estratégia. E tem uma coisa interessante, só para contribuir, que nesse mesmo livro ele fala de que não ter uma cultura já é uma cultura. E é isso importante que eu quero chamar a atenção aqui e conectar a um outro ponto inicial que você colocou. Então, você falou aqui, olha, então as empresas, lá no começo você tinha o donos da terra, né? Não vamos perguntar, eu tenho curiosidade de saber quem que decidiu que vai ser dono do que e até onde, mas talvez a gente faça um podcast sobre isso. Depois você tem ali os industriais, né? Indústria de transformação, a transformação ali que gerou donos, né? Donos de negócios, etc. e tal.
Mas avançando um pouco no tempo e olhando aqui, você citou inicialmente que a maior parte dos brasileiros, e o dado mais atual, 83%, é de empresas pequenas e médias no Brasil. E a pequena também inclui o micro, né? Não inclui o MEI, que também é outra que é o questão, individual. Que é o individual. Mas, então, tentando usar essa nomenclatura aqui para a gente localizar esta questão que você está trazendo de cultura aqui. Nós estamos falando de que a partir de qual estágio, né? Certamente tem uma variação grande de pessoas que nos ouvem, assistem, mas a partir de que estágio? Então, o MEI com certeza não é, né? Talvez a cultura ali de visão, de cosmovisão, mas a empresa com quantos funcionários você acredita que já tem que sentar e pensar a cultura para que não caia nesse problema do Peter Drucker, dizer que não ter cultura já é uma cultura e ela pode jogar contra qualquer estratégia que você venha desenvolver de crescimento e desenvolvimento. Porque a gente pode até repercutir um pouco mais isso. Eu vi, Paulo, recentemente, um empresário famoso no Brasil, de bastante resultado, ele dizendo o seguinte, que a maior parte das empresas, elas definham por não ter estratégia. Deu certo e não sei como é que deu certo e a gente vai vendendo. Mas não tem estratégia de passar de uma fase para outra. Mas vamos entender aqui de que tamanho de empresa você está falando, da necessidade de estabelecer uma cultura. E aí estamos falando de cultura, de como fazer e aquilo que é valor, né? Dentro daquilo que vai fazer, ainda antes da questão de propósito. Está correto a leitura? Eu vou chegar nesse propósito, que não é bem antes, mas é sem a percepção formal dele, né? Isso, perfeito. Então, é uma excelente pergunta, porque eu já pensei isso algumas vezes, inclusive de empresas de igrejas. Quando que você começa a ter que ter uma cultura? Quando a influência do fundador e do dono, ela não consegue ser diretamente passada para o seu funcionário. Porque se você convive com a pessoa que manda, a cultura dele entra em você. Ele está se formando. Na hora em que ele passa para alguém, ou seja, tem um gerente, você já não tem a cultura do dono impactando diretamente toda a organização. Existe uma frase que é famosa, que diz que toda empresa existe lugar para o sonho de apenas uma pessoa, o dono. Certo. Então não adianta você estar sonhando com as coisas se você não é dono. É o sonho do dono que vai dar o drive do que vai acontecer. Então esse cara, tendo ou não tendo cultura, porque quando ele não tem, ele tem. Sim. Ele está impondo aquela. E qual que é a cultura do dono que não tem cultura? É fazer o máximo de resultado possível. De um determinado jeito, né? Então, o jeito como a pessoa faz aquilo, visando lucro ou dinheiro, é a cultura. É a cultura. Podemos definir assim. Então, primeiro, antes de entrar nisso que é o mais importante, mas só falar dos números, né? Qual é esse número? Então, depende do seu negócio. Se você tem um comércio, você pode ter o dono da loja coordenando uma equipe de 10, 20 pessoas e eles estão ali em volta dele. E ele consegue ser o olho que tudo vê. Né? Se ele for, além de empreendedor, empresário, ótimo, porque ele consegue aumentar o número de pessoas que ele faz, porque empresariar é gerenciar o negócio. Empreender é ter ideias. Então, o empreendedor tem uma ideia do que ele pode fazer. E ele bota lá o cheque aqui, ele está com a caneta aqui na orelha, ele está fazendo a compra, ele está pensando no R&D, né, que é o pesquisa e desenvolvimento. Então, ele consegue ser um cara que gira tudo em volta dele. Mas é muito raro você ter um empreendedor que é um bom administrador. Então, quando o negócio começa a crescer, ele tem que chamar o administrador. E é nessa hora que você perde a cultura. Porque o administrador, ele vai cuidar do financeiro e vai cuidar não é nem RH, é do DP. Que cada vez muda também de nome, né? Mas o que você está falando é que vai entrar uma camada de análise fria de dados, pura e simplesmente. E não olha para pessoas, ainda que tenha um departamento, mas é no sentido de estruturar, escala, etc. e tal, mas pagamento, contratação. É a parte ainda fria, vou chamar assim, né? É. Mas não está olhando ainda para essa questão da cultura, né? Então, nessa hora, a empresa precisa ter cultura. Porque se você não passar a cultura, e o RH é quem tem que fazer isso, ou pessoas, transmitir valores, quer dizer, não é o que eu faço. Porque o que eu faço demanda da minha técnica e dos meus relacionamentos.
mas como eu faço? Como eu faço depende da cultura. Porque se é de qualquer jeito, então tem corrupção. Se é de qualquer jeito, então tem exploração. E essa exploração é a exploração do meio ambiente. Então eu vou ter uma empresa de carvão, para voltar lá na Revolução Industrial, que é o alimento da máquina, e esse carvão gera o minerador lá. E o minerador do carvão trabalha numa mina, numa situação subhumana, no escuro, intoxicado pelo pó do carvão e morre naquilo lá. E são vilas e vilas e vilas da Inglaterra que tem lá o grandão, que é o dono, e os carvoeiros ali, que são os pobres. Aí surgem as uniões, os sindicatos e toda a história do trabalhista, né? Que, inclusive, é a base da estrutura política inglesa, que é o partido dos conservadores, os Tories, que são os donos, e do Labour, do trabalhista, que defende o povo. Então, é um conceito que já está ultrapassado, mas que era assim que começou ao longo do tempo. Então, tem uma clara divisão. Quando a cultura entra, quando eu preciso colocar um cara no meio do caminho. Isso pode ser 7 pessoas no seu negócio, pode ser 20. Pode ser 5, né, de repente. Se tem alguém no meio do caminho, a cultura do dono não chega no funcionário. Então, atender bem. Eu sou do tempo em que, é velhice, né? Eu sou do tempo que eu ia para Brasília, de TAN, e era o comandante Amaro, que era, até hoje, mas não sei se a TAN continua isso aqui, era o The Red Magic Carpet, né? Não tem mais. É porque quando ela fez a Latam, né? A Latam já tirou essa... Então, o dono da empresa, que era um aviador, então o comandante Amaro, ele era um cara que pilotava avião. Começou o seu negócio, TAM quer dizer Táxi Aéreo Marília. Que é a cidade... De onde ele vem. De onde ele vem. E táxi aéreo é aviãozinho pequenininho. Só que ele começa a crescer, crescer, crescer. Então, quando eu viajava para Brasília, já nos jatos, ainda não era Airbus, né? Mas era Fokker, né? O comandante Amaro, toda manhã, estava lá na porta, na pista do aeroporto de Congonhas, cumprimentando cada um que subia. E tem uma coisa que era carta ao presidente. Você entrava, tinha ali um papel que dizia: você tem alguma coisa para falar comigo? Eu quero te ouvir. Carta ao presidente. Aliás, eu escrevi algumas, porque tinha umas broncas lá do que esse senhor não serviu, e era atendido. Porque é um valor da empresa. E esse valor torna uma pessoalidade. Então, quando isso começa a crescer, você perde. E aí você vê que o que substitui isso foi o ESG, que é Environmental, Social and Governance. Então, a empresa começa a se preocupar a não depredar o meio ambiente. Então, eu não posso ter uma mina de carvão que destrói a natureza, não posso ter uma chaminé que polui o ambiente. Cubatão chegou a ser uma das cidades mais poluídas do mundo, por causa das siderurgias e por causa da indústria que se instalou ali de uma forma predatória, porque o fim é o dinheiro. Então eu vou escravizar quase o social, que é o funcionário, o trabalhador, que eles chamam de colaborador para dizer que não é funcionário, eu vou tentar valorizar. Se for verdade, ótimo. E eu tenho que ter regras de conduta que não sejam de corrupção, de concussão, de aproveitamento do bem, do dinheiro, da força do dinheiro, para impor, fazer dumping e toda a estrutura que o poder de dinheiro traz. Então, ESG é uma maneira de dizer que eu tenho que ter uma cultura para preservar o meio ambiente, para preservar as pessoas e para ter políticas de governança que sejam transparentes e honestas. Essas 3 letras são excelentes. O problema é que essas 3 letras foram sequestradas do cristianismo. Interessante. E então aí entra a questão do propósito. Então, um cristão, qual é o propósito com o qual ele faz o seu negócio? Ele já saiu da cultura da não cultura. Então, que cultura que eu vou colocar? Eu tenho que colocar uma cultura do reino. Qual é a razão de eu ser cristão? E a razão de eu ser cristão tem a ver com mordomia. Então, o meu negócio é gerar riqueza. Já falamos aqui antes, é o nosso chamado mandato cultural. Deus criou o homem para produzir, para frutificar, para multiplicar, para dominar. Tudo bem, mas isso tem que ser com sustentabilidade. Outra palavra da moda aqui. Sustentabilidade, ou seja, eu não estou visando o lucro de curto prazo. Eu estou visando o lucro de longo prazo. E olha, isso eu estou falando dos anos 90. Eu comecei a participar, eu lembro que a primeira vez que eu fiz
aliás, vem da Boston Consulting Group, o Balance Scorecard, BSC. Balance Scorecard é uma maneira de você controlar a empresa, o negócio, através do que eles chamam de um painel de controle, o dashboard, que está lá na mesa do presidente, em que ele tem indicadores que mostram o que está acontecendo, que é o scorecard. E a primeira pergunta que se faz quando vai construir o Balance Scorecard é: o que é o propósito da empresa? E a resposta é maximizar o lucro dos acionistas. E essa era a resposta oficial. Então, toda empresa é criada para maximizar o lucro dos acionistas. Quem são os acionistas? São os novos senhores feudais. Porque é o cara que não trabalha, mas tem o capital, compra as ações, então ele ganha os dividendos, ganha o resultado do trabalhador que está lá, sem fazer nada, pelo simples fato de ter a posse, o percentual do negócio. Então você vê que essa máquina de replicação, ela foi transformando a corporação, que vinha numa coisa super redentora, numa volta à escravidão. Agora, o que é interessante nisso? Na hora em que você entende que sustentabilidade é lucro ao longo do tempo e não lucro imediato, a melhor pessoa para produzir lucro ao longo do tempo é o dono e não o acionista. Porque o acionista está preocupado com curto prazo. Ele quer receber o dinheiro dele logo. Você compra a ação da Petrobras, você não está preocupado que a Petrobras seja uma grande empresa que há 200 anos. Você está preocupado que ela gere o maior lucro possível no próximo trimestre e tenha a maior distribuição de dividendos possível para você pegar o dinheiro. Então, essa lógica do acionista, ela foi trazendo uma visão de curto prazo. Aí você coloca uma pessoa para dirigir um negócio que não é o dono, é um management que é contratado, que ganha bônus. E esse bônus, de novo, é uma avaliação de desempenho de curto prazo. Aí você tem os grandes escândalos das corporações americanas, em que o management maximiza o resultado de curto prazo à custa do longo prazo. O dono não faz isso. Agora, o que está acontecendo? Quem é dono? Então, aqui no Brasil, as grandes empresas são familiares. A gente achava que isso era ruim. Eu, inclusive, como bolsa, a primeira corporation brasileira, né? A primeira corporação brasileira foi Lojas Renner. Lojas Renner, por quê? Porque ela era uma empresa de dono, lá do Sul, só que ela foi vendida para JCPenney, que é uma grande empresa de moda americana, deu errado e aí transformou-se numa corporação. Todo mundo é dono, ninguém é um dono só. Hoje tem muitas corporações, a própria Bolsa é uma corporation. Só que nos Estados Unidos, isso está mudando. Então, quem é o dono do Citibank? Não sei. Quem era o dono da Xerox, da IBM? Quem é o dono, sei lá, pega GM, né, que eu acabei de dizer. Grandes empresas, não tem dono. Quem que é o dono da Microsoft? Aí você tem um fundador que está lá e é o principal acionista. Quem que é o dono da Oracle? Quem que é o dono do Facebook, Meta? Quem que é dono da Google? Quem que é dono agora das empresas de IA, que chegaram agora aqui também, mas, né, OpenAI, essas aí. Todas as empresas de tecnologia têm dono. E o sonho do dono empurra o negócio. Então, Google, por exemplo, para citar o exemplo do Larry Page e do Sergey Brin, que são os dois que fundaram em em Stanford, eles foram alimentados pelos... Esse é outro assunto, né, que é como funciona usar startups e tal, que tem lá o seed money, que tem o private equity, que põe a grana, ele é pequenino. Eles empurraram a Google para fazer o IPO, 3 anos forçando a Google para fazer. A Google já era uma grande empresa, conhecida mundialmente, e eles não abriam capital. Porque eles diziam, só vou abrir o capital quando o nosso sonho não depender do investidor. Bom ponto. Então, eu quero gastar o dinheiro em coisas que não vão dar resultado, mas que estão me aproximando do meu propósito. E se eu tiver um investidor, ele vai ficar me empurrando para só gastar o dinheiro e tem um board, tem uma votação, você dilui capital, então você não tem poder para fazer isso. Então, veja como é a coisa. O Elon Musk acabou de abrir o capital da SpaceX, o maior IPO da história, se tornou o primeiro trilionário. Olha que interessante. O Elon Musk, ele pegou os funcionários e todos que trabalhavam lá, é uma empresa que trabalha excessivamente. A SpaceX
A média de trabalho é 14 horas por dia. Uau! É importante dizer que lá é diferente do Brasil, né? Que o acordo... e vale o acordo entre as partes lá, né? Então, não tem a CLT. Sabe o que tem? Ele paga metade disso em salário, um salário médio da categoria, que no caso dele é a indústria aeroespacial. Então, ele não é um excelente pagador de salário e ele paga metade em ações. Que agora se transformaram em multimilionários, né? Então... Não é um mau negócio não, hein? Não, eu vi o número aqui, alguns milhares de milionários surgiram nesse IPO. Quem são esses milionários? Soldadores, técnicos, o pessoal lá de baixo que ganha essas ações trabalhando. E a cultura é o quê? É a cultura do resultado. Então eles não estão forçados a trabalhar 14 horas por dia. Quando eu saí da Bolsa, a Bolsa tinha um sistema de cartão lá de entrada e saída, né? Eu vi que a minha média em 5 anos tinha sido 13 horas por dia. Eu cansei de dar bom dia pro cara lá do Jockey Club, que é onde a gente estacionava o carro, lá no centro da cidade. Bolsa no centro da cidade, não tinha garagem próprio prédio. Então tinha que ir 2 quadras para lá, parar o carro lá na rua e fechava às 11 horas da noite. Eu tinha que ligar lá e falar assim, deixa o meu carro pronto aí, que eu vou pegar. Então, era meia-noite, 1 da manhã. Eu não estou me vangloriando, estou dizendo que trabalhar é o compromisso com o resultado. E quando você é dono, você vai tirar férias porque deu 2 anos? Você vai tirar férias quando você conseguir. Sim, simples assim. Então, isto não é uma exploração. Isto é a maximização do resultado. Então, vamos voltar para o nosso assunto aqui. Cultura é algo necessário quando você não tem mais o controle sobre os seus funcionários. E a sua cultura, se você é um cristão, é a cultura do reino. Então você tem que valorizar o trabalho deles, você tem que valorizar a maneira como você conquista o lucro, não apenas o lucro em si. E você tem que fazer uma pergunta fundamental: qual é o propósito da minha empresa? E nós vamos ver no nosso encontro que existem 3 propósitos cristãos para uma empresa. Você pode ter uma empresa que a gente chama de Kingdom Business, negócios do reino. Que é que o Brasil mais precisa? É um ambiente de negócios em que existe transparência, não tem corrupção. Eu faço o meu compromisso com a excelência e não com o resultado. Que esse ambiente, essa estrutura de negócios, é o que já tem nos países que foram fortemente influenciados pelo cristianismo protestante, que são a Alemanha, Inglaterra, os países escandinavos, Estados Unidos. E que na Europa foi migrando ao longo do tempo, óbvio, para Itália, Espanha, Portugal, mais recentemente. Então, esses países nórdicos, eles têm uma cultura de excelência cristã. Então, eu já dei esse exemplo algumas vezes. Um brasileiro que eu conheço bem, que migrou para a Finlândia. E ele foi trabalhar numa empresa de móveis, que é um grande assunto lá. Madeiras especiais e tal. Foi fixar o imóvel num lugar. Tinha um painel na parede, as buchas, a fixação, aí vinha um forro e o móvel em cima da móvel de parede inteira. E aí, então, faltou uma bucha. E aí ele falou para o amigo dele, o colaborador lá finlandês que estava com ele, falou assim, olha, faltou uma bucha. Só que, para fixar esse imóvel, não faz diferença. Essa uma bucha nunca vai fazer falta porque o resto segura. Em cima disso vai ter um forro. Então a pessoa que está lá contratando o serviço nunca vai ver que faltou uma bucha. Então vamos deixar assim. Aí o cara respondeu, sabe o quê? Ele falou, ele nunca vai ver. O finlandês. O finlandês trabalhando com ele junto. Tá. Então, assim, ele nunca vai ver, mas eu estou vendo. Como ninguém... Aí ele falou assim, ninguém vai ver, né? Eu falei, ninguém como? Eu estou vendo. Nós vamos voltar amanhã aqui e nós vamos instalar amanhã. Então, vou tomar o prejuízo das horas, mas faltou uma bucha. Volta lá, pega a bucha e instala tudo de novo. Isso é um compromisso com a excelência que está na pessoa. Então, eu aprendi dos meus pais a ser honesto com o dinheiro. É um valor familiar. De novo, a importância da família. Sim.
Então, quando eu ia lá na padaria, a primeira vez na minha vida, eu nunca esqueci isso aí. Eu fui na padaria, devia ter lá 6 anos, uma coisa assim. Era bem pequeno mesmo, minha mãe deixava andar 2 quarteirão da minha casa. Peguei lá, comprei, voltei e o cara da padaria não me cobrou. E eu fiquei todo feliz. Voltei para casa, mãe, olha que legal, o cara não cobrou, tá aqui com o dinheiro e tal. Ele não cobrou, volta lá e paga. Mas mãe, ele não cobrou, volta lá e paga. Então isso entrou na minha cabeça. Não dá para não ser honesto. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Então esse é um princípio cristão. Então você vai aprender que Kingdom Business é um negócio cristão com valores do reino. Não cabe corrupção. E olha, francamente, a bancada mais corrompida do Congresso é a bancada evangélica. Porque corrupção não é só dinheiro. Corrupção é troca de favores. Então você troca favores. Você não está lá cumprindo um propósito de Deus. Você está lá resolvendo o seu problema. Eu preguei isso ontem na igreja. Se o jovenzinho que estava na primeira multiplicação dos pães, que era dono dos 5 pães e 2 peixinhos, se ele tivesse falado, problema deles, eu resolvi o meu, ele teria comido e ele teria assistido Jesus pregar e curar as pessoas. Teria resolvido. E 4.999 estavam na chuva. Então ele não agiu assim. Agora, se ele tivesse agido assim, eu vou ficar com 1 pão e 1 peixinho. Eu como menos, resolvo meu problema e dou o resto. Ele teria se isentado do problema e diminuído a capacidade de multiplicação. Não vou nem entrar nessa conta aqui, porque se eram 5.000 pessoas, pelo menos 1 pão para 1.000, né? Se tivesse um menos 1, como é que seria, né? Se o André, que foi o apóstolo que pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, tivesse feito a mesma coisa, ó Jesus, aqui temos 4 pães e 1 peixinho. Então, o que nós precisamos? De jovens que deem 100% do que eles têm para Deus. Nós precisamos de pastores que não retenham nada. Então, a frase que eu tenho falado é: adultos pastores que recebam 100% e não retenham nada. Porque se eu resolver meu problema com o dinheiro dos outros, eu estou diminuindo o poder de Deus. Então, propósito é isso. Aí, na hora que eu entendi esse propósito, tem um outro tipo de empresa, que é uma menor parte, que são as empresas que têm um propósito de evangelização, de missões. Isso tudo aí tem signo em inglês, né? Então, se o primeiro é Kingdom Business, esse segundo é Business as Mission. Negócio como missão. Isso tem sido muito, muito falado no mundo inteiro, porque todos já entenderam que missões hoje passa pelos negócios. E tem 2 maneiras de fazer isso. Eu posso abrir uma pizzaria, eu posso abrir uma escolinha de futebol, eu posso abrir um comércio, uma escola de inglês, num país que é fechado. Ele jamais vai aceitar um missionário, mas ele vai aceitar o empreendedor. E o brasileiro, com a capacidade de vender o produto do Brasil, agronegócio, como eu falei, esporte, ele tem entrada nesses países. Então, eu abro um negócio para poder ser uma maneira de pregar o evangelho. Só que esse negócio tem que ser sustentável. Esse negócio tem que ser gerenciado. Não é doação a fundo perdido. É sustentabilidade. Então, Ben explica como que esse missionário pode fazer. Agora, tem um outro tipo de empresa, Ben, que é a empresa brasileira que se torna multinacional. E aqui você vai receber muita informação sobre esse aspecto. Eu quero deixar já esse alerta aqui. Se o seu negócio não conseguir ser multinacional, você tem mais do que 50% de chance de dar errado. E isso é uma estatística tenebrosa. Cruel, né? Por quê? Porque o Brasil não está bem e não continuará bem por um tempo. Se você depende exclusivamente do negócio local, se você não tem uma ponta internacional, você tem muito menos chance de sobrevivência. E olha, não estou falando só de empresas de transformação, tal. A empresa de serviço. Você pode ter uma empresa de serviço que é multinacional. Está virando meme o juiz brasileiro que falou um inglês macarrônico lá na abertura da Copa do Mundo. Primeiro,
ele é um bom juiz, foi selecionado pela FIFA. Segundo, ele se comunicou em inglês. E, vamos ser sinceros aqui, ele não falou tão mal assim, né? Se fosse você lá, com o microfone na tua cara lá, na abertura, Pressão. você vai falar o quê? Agora, você sabe falar inglês? Você sabe falar inglês? Se você não sabe falar inglês, você vai passar vergonha. Não dá para ser internacional assim. Então, os negócios têm que se tornar multinacionais. E a terceira e última empresa que nós estamos avaliando, que é uma empresa muito importante no Brasil, são as empresas de transformação social. De novo, a sigla em inglês é B4T, que é Business for Transformation. Eles fazem uma piada em inglês com esse for, preposição para o número 4, for. Então é B4T, Business for Transformation. Empresas estão para transformar o mundo. Por isso, nosso tema vai ser cultura, propósito, transformação. E fica aqui o convite, se você quer entender como você transforma a sua empresa de voltada para a sobrevivência para voltada para o propósito, você tem que ir nesse lugar. Quem que vai falar lá? São vários empreendedores estrangeiros e brasileiros que fizeram esse processo. Então, nós vamos ter alguns homens de negócio internacional, gente que já está crescendo lá fora, tem cristãos que estão falando. Então, eu trabalhei no Bank of New York, então, durante, 15 anos quase, muito para Nova York. Conheço, não gosto de falar essas coisas assim, porque não quero me falar que eu fui para Nova York, mas eu conheço melhor Nova York do que a maioria dessas brasileiras. Me viro lá. E eu sempre procurei igreja em Nova York. E é difícil achar uma igreja em Nova York nos anos 90. Difícil. Aí, um homem que mudou esse modo de negócios cristãos e de igrejas em Manhattan foi o Tim Keller, com a Redeemer. E a visão dele foi, vamos transformar a cidade. Então ele começou um negócio de transformação em Nova York, que pegou muitas comunidades, foi excelente. Ele começou um movimento que chama-se Movement Day. O Tim Keller, se você não conhece, ele é um autor famosésimo aí, já faleceu recentemente. E quem está tomando conta desse movimento agora é o Mac Peer. O Mac Peer está vindo para o nosso encontro. Então ele vai falar sobre a experiência de Nova York como cidade, a transformação da cidade pelo reino. Então, Smart Cities, que envolve tecnologia, que envolve transformação de valores. Então, excelente case. E o Mac vem com uma equipe, então vai ter várias palestras falando sobre como é possível transformar a sociedade. Eu lembro muito da parábola das minas. Tem 10 trabalhadores, cada um com uma mina, você transforma uma em 10, e ele fala autoridade sobre 10 cidades. Então, sobre pouco fosse já, sobre muito colocarei, significa que você multiplicou por 10 o seu negócio e ele faz uma influência sobre a cidade onde você está. Então, recomendo você vir ouvir esse pessoal. Tem gente que vai falar sobre BAM, que é justamente o que eu falei, uma pizzaria no Tajiquistão. Então, o Anderson vai falar sobre a experiência, é um brasileiro que está criando uma rede de pizzas lá na Ásia, na Rússia, da antiga... Era a Rússia, né? As colônias ali dos países, das repúblicas soviéticas, onde o evangelho é proibido. Tremenda oportunidade. Tremenda oportunidade de falar de negócios B4T, que são as ONGs, que são as organizações assistenciais, como o próprio Instituto Renovo, que eu represento aqui. Vamos falar de educação, vai estar o pessoal da Legacy, falando como que você pode fazer um negócio voltado para a transformação da sociedade. Com princípios cristãos, mas o diferencial aí, né, das ONGs tradicionais é que são autossustentáveis. Então, elas param de pé, mas cumprem uma missão ali de transformar a vida das pessoas, né? Toda ONG hoje tem que ser autossustentável. Essa história de obra de caridade já ficou. Aquele negócio que você vai dar para uma freira um dinheiro, ela gerencia mal para caramba, mas está dando a vida dela por aquilo. É benemérito, é louvável, mas o resultado ele tem que ser sustentável. Não tem uma ONG hoje que vai receber dinheiro se ela não mostrar que ela gera um negócio que dá lucro. O problema não é o lucro, o problema é a distribuição do lucro. Então, o lucro não é para remunerar o acionista. Ou só para remunerar? Não, no caso de uma ONG, ok. Ela não pode... Então, o Instituto Renovo é uma entidade beneficente no sentido de que ela não tem distribuição de resultado. Ok. Todo lucro
é gerado, é reinvestido no negócio. Então, gera lucro para poder crescer. Então, eu sou o presidente do Instituto Renovo, não ganho um centavo com isso. E nem pode, aliás, a lei não permite. Então, você tem que ser... Por isso que esse terceiro setor aí, são os negócios sociais, eles não visam o lucro do empreendedor. Eles visam o lucro do negócio. Então, não é para qualquer um. Então, voltando aqui, aliás, é um outro setor primeiro, segundo e terceiro setor. Tem primário, secundário e terciário, que é agricultura, indústria e serviços, e tem primeiro, segundo e terceiro. O primeiro setor é o público, ou seja, é o governo cuidando da coisa pública. Ele é muito importante porque é o governo que gera a infraestrutura. É o governo que tem que cuidar de saúde, tem que cuidar de segurança, tem que cuidar de logística. Esse é o papel do governo. O segundo setor é a indústria privada, que gera resultado e lucro, e ela ganha do lucro. Então, a indústria privada distribui resultado para o acionista, que é a grande maioria das empresas. E tem o terceiro setor, que é o setor privado, cuidando da coisa pública. Então, ele não gera resultado para o acionista, ele gera resultado para o setor público. É fazendo melhor o que o governo faz mal. Não dê dinheiro para o governo, dê dinheiro para o terceiro setor. Muito bom, deixa eu pegar um gancho aí do que você falou das empresas de transformação, B4T, né? E dar um exemplo aqui que eu acho que é bastante rico, você também sempre fala sobre isso, né? Você é empresário ou eventualmente você é pastor ou pastor empresário, né? Porque tem muito pastor que é empresário, empresário que é pastor, enfim. O Paulo tem aqui o chapéu dentro do Instituto Renovo, ele sempre fala quando esse tema. Eu acho que é um bom exemplo, vale a pena para você se conectar com a gente para entender nesse evento, né, um pouco mais como isso é possível tangibilizar. Então, pensa que uma igreja tem uma superestrutura que só funciona de sábado a domingo, não é? Certo, Paulo? E você tem uma ótima oportunidade de investir numa escola, de repente, né? E usar aquele espaço ocioso, então, ou seja, ser um bom mordomo daquele espaço e gerar transformação na vida, não só através da educação com princípios, né? Mas também a igreja local ser relevante para a comunidade. É um bom exemplo, né? Então, se você quer de alguma forma ser inspirado e aprender como fazer isso, tá aí. Às vezes, o empresário bem intencionado fala, eu dou meu dízimo, minha oferta, o que eles fizerem lá, para mim tá bom. Eu acho que tem uma intencionalidade importante assim envolvida, né? Muitas vezes, ou muitos pastores não têm essa habilidade empresarial. Não conseguiriam, por exemplo, pensar como otimizar o espaço e dali fazer uma escola. E aí eu acho que a junção do empresário com a igreja, né, no bom sentido de fazer juntos algo relevante para o reino, para a sociedade, enfim. É um bom exemplo, Paulo? É um bom exemplo. Você falou duas coisas. Primeiro, o espaço que a igreja ocupa, o dinheiro que ela gasta para o resultado que ela traz, tem que ser mais do que um culto de fim de semana. Então, você tem que pensar em como usar o seu ambiente. Está instalado lá, a igreja está em lugares bons, com infraestrutura de receber pessoas, são voltadas para a educação. Então, é natural você pensar numa escola, ou num seminário, ou num treinamento, ou o que quer que seja, mas a serviço da comunidade. Então, isso é muito importante. Então, nós temos o Instituto Renovo, ela ajuda você a abrir uma escola, que é o que o Calvino falava no começo da reforma. Uma igreja, uma escola. O maior problema do Brasil é a educação. Então, nós precisamos investir em educação. E muitas lideranças, pastores, que eu queria falar para você também, se você é pastor, você precisa vir nesse encontro. Porque nós estamos focando esse empreendedorismo do reino, esse kingdom business, através da igreja. A sua igreja tem um ministério de empreendedores? Você consegue conversar com esse ser que é um industrial, um empresário, um dono do negócio? Porque a nossa estatística, a gente fez essa pesquisa com vários ministérios que cuidam do assunto, é que o problema número 1 do empreendedor cristão é: meu pastor não me entende. Ele se sente visto como um cifrão, é só na hora do dinheiro, ele não tem alguém para discipular. O que um pastor que só, aspas desse aspas, muitas aspas desse só, estuda teologia e conhece Bíblia, vai falar para o empreendedor?
Alguns pastores são bons empresários. Então eles conseguem gerenciar bem o negócio. Eu conheço muitos que levam a igreja bem levado lá. Então ele não deixa a conta explodir, eles cumprem o orçamento. E geralmente são igrejas históricas, porque o cara tem um compromisso com a gestão. E se a gente pensar na quantidade de igrejas que tem no Brasil, né? Milhares, dezenas ou centenas de milhares. Você diria que a maioria não tem essa visão aí? São 500 mil templos no Brasil. Uau! Então, 500 mil templos, cada um deles tem que ter uma gestão ali de um administrador do templo, que é o empresário. Agora, pastor e empreendedor é mais complicado ainda, que é pensar coisas novas. Então, você não precisa ser um empreendedor nem um empresário, você precisa ter pessoas que te façam isso. Você precisa ser um pastor que ministra a palavra. Então, como fazer isso? Nós estamos aqui dispostos, como Edtela, a te ajudar a abrir um ministério de empreendedorismo dentro da sua igreja. Então, esse é um dos focos. Nós queremos ter um painel lá só com pastores para falar sobre esse momento do Brasil, da igreja brasileira, ocupar esse espaço e gerar uma nova geração de empreendedores, jovens, que aprendam, se inspirem e tenham essa capacidade de abrir esses negócios. B4T, BAM, ou que seja um Kingdom Business, que podem transformar nosso país nesse eterno potencial do país do futuro, na realidade de um país cristão, cujo Deus é o Senhor. Né? Não é uma verdade brasileira. Nós temos 30% de evangélicos no Brasil da população. Nós temos mais aí, pelo menos 50%, 60%, está por volta de 60% católicos, que são cristãos. E o nosso país é conhecido por corrupção. Uma loucura isso, né? Não é possível um negócio desse. Não, e hoje de manhã eu vi o índice de endividamento do brasileiro passou de 70%, né? E se você é um terço evangélico, com certeza pelo menos metade dos evangélicos estão aí nesse rolo do endividamento e do comprometimento. Sem a mordomia financeira. Por isso é tão importante falarmos disso nesses tempos, né? Paulo, estamos indo para o finalzinho aqui, eu queria deixar uma contribuição para a nossa audiência que não é de São Paulo. Então, se você não é de São Paulo, ainda dá tempo, né, para você comprar as passagens aí. Mas se eventualmente você está um pouco distante e não vai conseguir vir, eu queria te dar uma contribuição através aí do comentário do Paulo. Aquele empresário pequeno que ainda tem dificuldade de entender esse lance de propósito. Então, só para citar aqui, eu já ouvi isso, né, de alguns empresários que eu tive a oportunidade de aconselhar, discipular, enfim. Então, você tem aquela galera que fala assim, o propósito do meu negócio é o mesmo do meu propósito como pessoa física, pessoa jurídica, pessoa física. O outro diz o seguinte, eu não preciso ter propósito na empresa desde que ela seja baseada em valores e princípios bíblicos, mas eu tenho que ter um propósito que inspira as pessoas como pessoa física. E o outro diz que se misturam, são os mesmos. Então, dá uma contribuição aqui para quem ainda tem dúvida se a empresa precisa ter propósito, se é só o CPF, se é o mesmo dos dois, se são diferentes. Dá essa contribuição aqui e a gente também, de alguma forma, vai acabar repercutindo isso no nosso encontro agora em agosto. Bastante. Nós vamos falar muito sobre esse assunto. Olha, só observar o que está acontecendo no mundo da economia real aí. Toda empresa que cresce um pouquinho, ela pensa em cultura. Ela precisa pensar em cultura. Eu lembro que a maior empresa do mundo nos anos 90, eu estou falando 97, já era assim, quando eu trabalhava no banco, era a GE, Jack Welch. Então, a maior empresa listada na Bolsa Americana em valor de mercado era a GE, General Electric, que foi uma empresa fundada pelo Thomas Edison, para fazer lâmpada, e depois tem, acho que, 17 linhas de produção. Faz turbina de avião, appliances, consultoria. Óleo e gás, tá? Bastante. Medicina, né? Equipamentos para hospital. Hospitais, isso. Então, são várias coisas. Inclusive, tem um braço deles, fazendo propaganda aqui para a gente, que é a GE Capital, que cuidava das finanças desse grupo todo. E eles eram contratar um tesoureiro para a operação da GE Capital Brasil. E um headhunter famosão aí me selecionou e me colocou lá para ser o tesoureiro da GE Capital Brasil. Na época que você estava na Bolsa, hein? Estava no banco. No banco, tá. Eu era tesoureiro do banco. A GE Capital era a maior empresa do mundo.
Hoje a maior empresa do mundo é o Elon Musk, né? Sim. Acabou com a SpaceX aí, o conglomerado dele. E a maior empresa do mundo, fora isso aqui, única, é a NVIDIA. Sim. Que ultrapassou a Apple, que era a maior empresa do mundo, e aí vai. Então você vê que essas empresas, a GE era aquela empresa daquela época. E aí então eles foram querer me contratar. Eu estava num lance assim, o que Deus tem para mim como propósito. Eu estava entendendo que eu tinha que sair do banco, e eu queria dar mais tempo para o terceiro setor e mais tempo para um ano sabático. Foi o que eu fiz. Mas havia a proposta. Aí eu falei para o Red Hunter, eu não sei se eu vou fazer isso não. Aí ele falou, Paulo, eu escolhi você de todos os candidatos. Ele tinha que indicar 3 e um que era o preferido. Falou, você é meu preferido. Se você não quer, me avise. Porque se eu te indico e você fala não, fica mal para mim. Então vai lá, faz a entrevista, me avisa. Aí eu fiz a entrevista veio para o Brasil aqui, o tesoureiro-chefe, né, o tesoureiro-líder, o CFO mundial da GE, fica em Stanford, lá perto de Nova York, e o RH geral. A entrevista com o RH foi maravilhosa. E eu coloquei um pouco da minha dificuldade. Falei, eu quero ter um pouco mais tempo de investir em pessoas, e mudar a sociedade e tal. Ele foi, assim, me compreendeu na hora, né? E não, aí ele falou uma coisa, nós somos uma família. E foi a primeira vez que eu fiquei pensando, as empresas estão pegando os conceitos cristãos e colocando para dentro. Porque elas entenderam que o que dá sustentabilidade é um princípio cristão. Então, nós somos uma família. Aquela história de assim, você está trabalhando aqui, a tua casa, os meus pessoais ficam da porta para fora. Aqui é negócio. Isso é ultrapassadésimo. Todo mundo sabe que é holístico. Você é um só. Então, a sua saúde, a sua família, a educação dos seus filhos, tem tudo a ver com a sua produção no negócio. Então, ele me vendeu esse peixe maravilhoso. Aí chegou o tesoureiro, que ia ser meu chefe. É uma história comprida aqui, que envolve mercado financeiro, não vou entrar. Mas ele fez uma análise de como que eles ganhavam dinheiro e me perguntou como é que eu vi o Brasil nisso. E eu falei, olha, o Brasil, ele tem o governo onipresente em tudo. O maior rendimento, a maior segurança e a maior liquidez estão num lugar só no Brasil, que é o título público. Isso fere a economia. Você não pode ter rentabilidade, segurança e liquidez juntos. No Brasil tem, porque o governo federal é o risco mais baixo que tem, que é o risco país. A rentabilidade da Selic é overnight e a taxa de juros, basta ver hoje, é 14,5%, que é uma taxa estratosférica para nível mundial. Então o Brasil fere as regras. Então falou, vai demorar um tempo, estou falando 98, hein? Pô, não mudou nada. Só que em 98 a taxa de juros era para cima de 40. Loucura, né? Então, eu falei, quanto tempo você espera para poder o país alinhar? Aí ele respondeu assim, quando alguém me pergunta sobre quanto tempo eu espero, o que eu leio é incompetência. Nós. Eu só quero alguém que me entregue o que nós estamos pedindo. A GE é a primeira ou a segunda em qualquer coisa que ela faz. Não menos do que isso. Aí ele me queimou naquela, né? Sim. Ele me deu uma vontade de responder assim, aí eu segurei, lembrei do meu amigo lá do Red Hunter. Aí eu me segurei e falei, vamos fazer o seguinte, você tem o meu cartão, eu tenho o seu cartão. Daqui a 2 anos eu vou te mandar um cartão de Natal. E vamos ver quem é incompetente. A GE Capital no Brasil ou o que eu estou te dizendo que não vai dar tempo de você fazer isso em 2 anos. E passaram-se algumas décadas aí. Eu conheço o cara que foi contratado, porque eu saí de lá, liguei pro cara e falei assim, não, estou fora disso. E acabou a GE Capital, deu errado. Agora, qual que é o meu ponto aqui? O meu ponto é que as empresas estão tentando ser igrejas. Google tem um cartão de evangelista. Curioso isso. A empresa está falando de valores. ESG são valores cristãos dentro dos negócios. Ser honesto, cuidar bem das pessoas, preservar o ambiente, isso tudo é cristianismo. Então nós precisamos entender como que essas coisas se perderam e como restauramos isso. Esse evento, ele tem essa finalidade. Então, se você é um pastor, venha, porque nós queremos apoiá-lo no empreendedorismo na sua igreja local. Se você é um empreendedor que está começando e não sabe como é que você sai da sobrevivência, venha, porque o networking é fundamental. Sim, muito poderoso, sem dúvida. É fundamental.
Se você não consegue entender isso e não consegue vir para São Paulo em agosto, 18, né? 19. Isso. 18 e 19 de agosto, você pode se conectar com a Reditela. Reditela.com.br. Você tem pelo menos 10 capitais do Brasil em que nós estamos lá com os núcleos. Você pode conectar ali e conversar com pessoas e criar esse micro ecossistema em que você sobrevive para poder chegar no propósito. E quem disse que o teu propósito não é ser uma multinacional brasileira nos próximos anos? Impactar o mundo. Nós temos consciência de que esse é o momento do Brasil. E essa é a nossa oportunidade. Muito bom, muito bom. Então, espero que você tenha entendido aí a mensagem da trocadilho que eu fiz aqui do Paulo, proposta da pessoa física, da jurídica, se mistura. E vamos repercutir mais esse assunto. Então, aqui dando serviço 18 e 19 de agosto. Você é o nosso convidado para pensar e discutir e viver 2 dias intensos para falar de cultura, propósito e transformação. Então, esse é o meu convite. Você também pode fazer o seu convite final aí a quem está nos assistindo. Eu convido você para vir nos conhecer, né? E para nos reconhecer. Então, estarmos juntos é muito mais do que a transmissão de conhecimento. É aliança, né? Essa aliança pode ser a coisa mais importante da sua vida. Você está encontrando pessoas que serão seus sócios. Você está encontrando pessoas que serão seus clientes, fornecedores. Mas você está encontrando pessoas que serão mentores do propósito de Deus na sua vida. Isso não tem preço. Então, se inscreva logo. 18 e 19 de agosto, Encontro Nacional da Reditela. Muitos testemunhos, muitas histórias dos anos passados de empresários e empresárias que tiveram muitas conexões valiosas que transformaram seus negócios, geraram valor, inclusive valores eternos. Então você é o nosso convidado, não perca, se inscreva. Aqui no episódio vai ter o link da inscrição para que você esteja conosco 18 e 19 de agosto. São 2 dias inteiros, intensos, né? Para gerar aí, fomentar cultura, propósito da sua empresa e transformação. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E, sobretudo, o que nos ensina Romanos 11:36. Tudo que fazemos é dele, por ele e para ele. Muito obrigado pela sua audiência.